Capítulo 14. Traquinices, 1965. Nas traseiras da casa de Rodolfo existia um grande jardim onde ele tinha construído um baloiço para Miguel, onde ele passava horas sem fim. Mais uma vez, o resultado da sua paixão pelo seu neto. A uns metros do mesmo erguia-se uma enorme figueira, uma árvore que, dada a sua dimensão, mostrava claramente a sua idade. Era pendurado num desses ramos, dos mais sólidos, que Miguel realizava uma parte do seu mundo de sonhos de criança, onde se imaginava a pilotar um avião de guerra, um bombardeiro que sobrevoava terras inimigas, largando os seus projéteis, que neste caso eram os figos que Miguel encontrava ao seu alcance e que atirava aos seus amigos, aqueles que o acompanhavam nas suas aventuras imaginárias. Ao lado do baloiço existia um velho barracão em madeira, onde se guardavam as ferramentas do jardim e onde frequentemente se encontravam pequenos répteis que serviam de entretém a Miguel quando tentava capturá-los com os seus amigos. Este passatempo dava lugar a uma perseguição exaustiva a lagartos e osgas, até a pequenas cobras que se refugiavam no barracão ou que percorriam os muros que delimitavam o terreno. Esse velho barracão, com telhas em zinco, estava encostado a um muro que separava as diferentes casas que se encontravam naquela avenida. Do outro lado do muro, Miguel conheceu aquela a quem chamavam a sua primeira namorada, a Fátima, e com quem falava muito. Trepava ao muro com as suas acrobacias e ficava pendurado a falar com ela. Foi numa dessas ocasiões que Miguel teve uma má experiência que podia ter resultado num trágico acidente. Numa parte desse muro existia um prego bastante saliente, certamente posto com um propósito, mas que para Miguel representou um risco para a sua própria vida. Depois de passar uns momentos a falar com a Fátima e ao saltar para o chão, a sua camisola ficou presa no prego, quase o estrangulando, pelo que ela o tentou agarrar e puxar contra ela, mas sem nenhum sucesso. Miguel começava a ficar roxo por não poder respirar, mas finalmente foi com os gritos dela que o seu pai saiu de casa a correr e o socorreu. Esse momento, agora uma memória, foi o primeiro contacto com a proximidade da morte que Miguel teve. Mas à sua frente, e talvez fazendo parte do seu karma, esperavam-no outras situações de perigo e de isolamento que o conduziriam às suas convicções espirituais. Miguel lembrava-se dos hábitos da vila e de muitas pessoas que faziam parte daquela comunidade. A Dona Albertina era uma parteira casada com um homem corpulento, o Sr. Dantas, que também era enfermeiro, e as pessoas achavam imensa graça pelo contraste existente entre os dois, mesmo para Miguel, e apesar da sua tenra idade. Aquela mulher tinha sido a pessoa que o tinha feito nascer, uma senhora baixinha e plena de energia, que tinha sido a sua parteira na sua casa e que tinha lutado extenuadamente para vencer a sua teimosia, a sua obstinação de ter que se juntar a esta dimensão terrena. Foi após inúmeras tentativas que Miguel se encontrou nas mãos da Dona Albertina e nos braços da sua mãe Inês, que quase pereceu durante o parto. Muitos anos depois, já com mais de 20 anos de idade, Miguel continuou a usar os serviços da sua parteira, durante um período bastante longo de convalescença e de tratamento de uma doença que alterou profundamente a sua vida. Lembrava-se da Dona Laura, a pessoa por quem todos esperavam, aqueles que queriam comprar leite do dia vindo diretamente das suas vaquinhas. A sua quinta ficava a uns 500 metros, quase em frente ao jardim de Rodolfo, onde ele brincava, e todos os dias havia de deslocar-se com o seu burrito carregado de grandes recipientes em latão, cheios de leite, para vender aos vizinhos. Laura percorria quilómetros a pé e era conhecida por todos. Anos depois, Miguel veio a saber que ela tinha sido levada por uma grande inundação que devastou os terrenos ao longo do rio que percorria a sua vila natal. Ficou-lhe na memória o momento em que teve de enfrentar fisicamente um outro garoto da sua idade, cujos pais tinham uma mercearia ao lado da casa dos seus pais e que ficava do outro lado da rua, a poucos metros da casa do seu avô Rodolfo.
Miguel era pacífico por natureza e esse seu caráter preocupava profundamente o seu avô, que, dado o seu passado, era precisamente o contrário. Após vários confrontos em que Miguel se deixava agredir pelo seu vizinho, houve um dia em que decidiu defender-se, talvez porque o seu avô lhe tivesse dado forças para isso. O outro garoto começou a agredi-lo quando Rodolfo saía de casa, mas não interferiu nesse confronto. No seu lugar, gritou bem alto: "Dá-lhe também, Miguel! Dá-lhe bastante forte!" E foi nesse momento que ele se libertou dessa passividade que possuía para ripostar fortemente e finalmente obrigar o seu oponente a retirar-se apressadamente. A partir desse momento, nunca mais se repetiu um contexto semelhante. Por coincidência, quando do período em que frequentava o ciclo preparatório, Miguel encontrou o seu adversário na mesma turma e acabaram por se tornar grandes amigos. Já adolescente e dada a sua formação e as suas percepções, Miguel não deixou de notar que o seu amigo era uma pessoa extremamente triste e acabou por saber da sua boca que costumava ser maltratado pelo seu pai, daí a sua agressividade. Ao ouvi-lo, Miguel lembrava-se das palavras do seu avô ao contar-lhe sobre o seu passado de abuso físico e emocional praticado pelo seu pai. A sua amizade tornou-se tão profunda que desabafava com Miguel e, no meio dessas suas confissões, apresentava indiretamente as suas desculpas pelas suas agressões do passado. Foi nesse período da sua vida que Miguel se apercebeu que tinha a faculdade de compreender o comportamento das pessoas à sua volta e que podia ajudá-los bastante, dada a sua formação. Essa sua constatação, esse seu dom, foi extensivo a múltiplas pessoas ao longo da sua vida. Naquela época, o verão parecia interminável e as temperaturas excediam os 40 graus centígrados. Durante o verão e no intervalo das suas brincadeiras, Rodolfo juntava-se ao seu neto para lhe ler histórias dos livros que lhe comprava, obras escritas para crianças, mas que tinham um grande conteúdo literário, detendo igualmente conhecimentos sobre outras culturas, hábitos e civilizações. Miguel ainda se lembrava de um livro que ele adorava e que Rodolfo teve de ler-lhe repetidas vezes. Grica e o seu urso, de René Guillou. Era o título dessa obra e talvez tenha sido o livro que o influenciou mais profundamente para, mais tarde na sua vida, se dedicar intensivamente à leitura. Cada vez que lia um livro, não podia deixar de pensar no seu avô, na riqueza espiritual que tinha sido adquirida através dele. Para ele, era como se fosse uma herança, uma transmissão cultural que tinha enriquecido e consolidado a sua formação. Miguel costumava acordar e correr imediatamente para a janela que dava para a estação de caminhos de ferro, a mesma para a qual o seu avô Rodolfo o trazia quando tinha tenra idade e que com o tempo o fez passar a adorar os comboios. Lembrava-se quando ele o trazia no carro e apanhavam o comboio a vapor para Lisboa, e que naquele tempo era composto por carruagens em madeira com um patamar de cada lado que dava acesso aos passageiros. Miguel adorava estes passeios com Rodolfo, que conhecia perfeitamente esta sua paixão. Os comboios a vapor tinham um efeito místico sobre ele, não só pela imponência com que se apresentava a imagem da locomotiva, mas talvez e sobretudo por causa do ambiente gerado pela mesma quando emanava aquele vapor por entre as gigantescas rodas e os ruídos que se faziam ouvir quando parava e arrancava, como se tivesse uma conversa com os passageiros, como se fosse uma linguagem própria que provinha de um gigante poderoso que punha a sua força ao nosso dispor. O aparecer daquelas locomotivas era como o surgir de um samurai no meio das brumas da floresta japónica, um guerreiro com uma armadura negra, pronto para a batalha e protegido pelos deuses. Rodolfo escolhia sempre um lugar à beira da janela e chegava mesmo a pedir a outros passageiros para lhes facultarem o seu lugar quando o comboio estava cheio de gente. Miguel levava o trajeto debruçado ligeiramente na janela a observar a paisagem e a fazer-lhe perguntas sobre o que via. Finalmente, quando chegavam ao túnel do Rossio, espreitava pela janela entreaberta, intrigado pelo mistério trazido pela escuridão súbita em que o comboio mergulhava, o que no fim obrigava Rodolfo a ter o trabalho de limpar a cara com o seu lenço, manchada pelo fumo do carvão que percorria o túnel. O seu avô refilava sempre com ele, não só por ser um pouco arriscado ir debruçado na janela, mesmo que ligeiramente, mas porque os gases de carvão emanados pela locomotiva não eram muito aconselháveis para a saúde dos passageiros.
Como se não bastasse ter que suportar os 5 minutos de percurso fechados no túnel, também se tinha que respirar o ar poluído durante o caminho. Naquele ano de 1965 já existiam comboios movidos a eletricidade, mas isso não fez com que ele esquecesse as antigas locomotivas que ele tanto venerava e considerava como se fossem puras obras de arte. Mais uma vez, Miguel sofria a influência do ambiente que reinava na propriedade do cônsul alemão, nomeadamente quando ele construía os seus comboios miniatura e pedia a sua presença para os mostrar. Na sua afinidade com este mundo tão característico que eram os comboios, Miguel também passava horas a fio a brincar no meio das linhas férreas, ignorando o risco que estava implicado nesta atitude de irresponsabilidade, mas felizmente sempre foi protegido pelo seu anjo da guarda. Alguns vizinhos iam avisar os seus pais e as descomposturas eram frequentes, porque ele nunca abdicava deste seu hábito durante muito tempo e voltava a brincar entre aquelas linhas de caminho de ferro com um cheiro a alcatrão. A sua familiaridade com este ambiente ferroviário era como se fosse um culto que era partilhado por outros jovens da sua idade. Muitas vezes viajava no exterior dos comboios, pendurado nas portas, a quando do percurso entre a sua casa e a localidade onde se encontrava a sua escola. Essa situação chegou a verificar-se mesmo no interior do túnel do Rossio, o que ainda era mais arriscado. Mas Miguel era destemido e possuía a chamada bravura da idade, que o aliviava completamente desses riscos, fazendo-o sentir-se livre de uma certa forma. O cúmulo deste desafio foi atingido quando Miguel mais o seu primo escavaram um buraco entre as travessas de madeira da via férrea na estação da Parede, como se fossem buracos no cemitério que aguardam o seu residente. Era aí que eles se deitavam de barriga para o ar e esperavam os comboios com ansiedade enquanto a adrenalina invadia os seus corpos, esperando pelo ruído ensurdecedor e a trepidação crescente do solo a quando da aproximação do comboio. Ambos partilhavam aquela aventura que lhes proporcionava alguns minutos de sensações extremas, as quais tinham que ficar no segredo dos deuses, uma comunhão, um pacto entre ambos que enriquecia aquele tipo de experiência. No interior de ambos reinava raiva e revolta. Para o seu primo, o facto de ter perdido o seu pai num acidente de viatura e de ter sido enviado pela sua mãe para um internato. No caso de Miguel, pela raiva da sua mãe preta ter falecido, o que o tinha deixado sozinho no seu mundo que só ela é que compreendia e aceitava, e a revolta de ver o seu querido avô Rodolfo gravemente doente e sem hipóteses de recuperação possível. Desde há longo tempo que Rodolfo tinha tido uma trombose que o tinha paralisado do lado do coração. A partir desse momento começou a usar uma bengala, andando compassadamente, mas não evitando que o seu caráter irascível continuasse a preponderar acima de tudo. Miguel recordava-se de uma ocasião em que o acompanhava e em que se dirigiram à estação de caminhos de ferro. À entrada encontrava-se um indivíduo que bloqueava o acesso aos guichês onde se compravam as revistas e os jornais do dia, pelo que Rodolfo não pôde evitar de o insultar e o ameaçar com a sua bengala quando começou a argumentar contra a sua atitude. "As portas são para os cães!" gritava, agitando a bengala. "Eu já sou velho, mas ainda tenho forças para lhe dar com esta bengala nos cornos." Miguel lembrava-se deste episódio como se tivesse ocorrido na véspera. A linguagem utilizada pelo seu avô Rodolfo, sobretudo durante os seus momentos de cólera, tinham ficado profundamente gravadas na sua memória e, para dizer a verdade, era essa coragem e irascibilidade que faziam do Rodolfo um herói aos seus olhos. Mas mesmo assim, nesse momento, Miguel teve medo que o seu avô fosse agredido por aquele indivíduo. No seu íntimo sabia que o seu avô tinha um coração de ouro. Sabia que tinham sido todas as adversidades que ele tinha enfrentado que o tinham conduzido àquele estado de agressividade constante. Inclusivamente, tinha tido aquele ataque por causa desse mesmo temperamento, no momento de ira que pela primeira vez conteve, evitando explodir. Foi o pior que ele poderia ter feito, conter-se na sua raiva. Rodolfo tinha igualmente enfrentado a dura situação da sua esposa Dolores, que se tinha tornado invisual como resultado de glaucoma, o que não tinha sido para ele uma grande compensação da vida, sobretudo depois de tudo porque ele tinha passado. Miguel adorava-o e sofria ao mesmo tempo por ele. Sim, era toda essa raiva e revolta que viviam no espírito de Miguel. Os seus entes mais queridos e mais chegados estavam a deixá-lo a pouco e pouco.
Rodolfo encontrava-se com um cancro no pâncreas, o que tornou o seu fim num tormento, um sofrimento muito idêntico ao da sua própria vida. Miguel acompanhava a evolução da doença do seu avô com uma grande preocupação. Assistia à maneira rude e insensível que era adotada pelas pessoas que o tratavam. O produto dele se encontrar em casa em vez de estar internado no hospital, como era hábito na altura. Já a sua mãe preta tinha falecido pelos mesmos motivos de assistência insuficiente e agora tinha que assistir a um contexto semelhante. Muitas vezes começava a insultar as pessoas que cuidavam do seu avô, sobretudo quando ouvia a sua voz a gritar, pedindo ajuda para se deslocar e fazer as suas necessidades. Com aquele tipo de doença, Rodolfo estava reduzido a um esqueleto e as suas forças eram quase inexistentes, o que para Miguel seria mais um motivo para que ele tivesse uma assistência permanente, o que não era o caso. As assistentes ignoravam muitas vezes os seus gritos de desespero e era nesse momento que Miguel o agarrava como uma criança e o transportava nos seus braços. Era nos espaços em que ele não tinha dores nem outras urgências físicas que aproveitava para falar com Miguel, explicando-lhe as suas noções sobre a morte e preparando-o para o seu momento final, sabendo que ele iria sofrer com a sua ausência. Era tão evidente a precariedade de saúde com que se defrontava que não dava lugar a dúvidas sobre a gravidade da sua doença. Mas no meio de toda esta coragem e lógica em termos de interpretação da sua realidade, Miguel não deixava de sofrer e partilhar o sofrimento do seu avô. Mais tarde na sua vida, iria utilizar todas estas explicações sobre o nosso momento final para superar outros momentos peníveis que envolveram o falecimento do seu pai e da sua esposa, o que o fazia atuar de uma forma aparentemente fria, mas não evitando o seu sofrimento e as suas consequências psicológicas dessa mesma frieza aparente. Finalmente, o que o animava inconscientemente quando brincava irresponsavelmente no exterior dos comboios e nas linhas do caminho de ferro era a sua renúncia de aceitar o fim descrito pelo seu avô, o fim do túnel para o qual a sua mãe preta tinha partido e onde não era permitida a sua presença. Um obstáculo inultrapassável que afetava profundamente a sua vida. Em frente do apartamento onde viviam na altura, havia uma paragem de táxis que servia à estação de caminhos de ferro e onde Miguel era bastante conhecido. Os taxistas achavam-lhe graça, fazendo dele uma espécie de mascote que lhes trazia boa sorte. Inúmeras vezes, o Pereirinha, um taxista mais chegado, levava-o no decorrer do serviço para ter companhia e no caminho ia-lhe contando as pequenas histórias sobre acontecimentos da sua vida. Deste modo, e mais uma vez, Miguel ouvia narrações sobre a vida dos adultos, fazendo-o muitas vezes pensar que provavelmente ele próprio teria de passar por situações semelhantes. Hoje temos sardinhas assadas com pão saloio, Miguel. Tens que dar uma escapadela de casa e fazer-nos companhia, dizia-lhe o Pereirinha. Ele adorava aqueles momentos em companhia dos seus amigos adultos. Já sabia que o iam fazer acompanhar a refeição com um copito de vinho tinto, e na realidade foi com eles que se habituou a beber álcool. As sardinhas eram grandes e suculentas, grelhadas e servidas no pão artesanal que ficava ensopado na gordura do peixe. Rodelas de cebola e tomate acompanhavam aquele petisco, o que fazia as delícias de Miguel. Depois de comer, voltava para casa a trocar o passo e recebia as descomposturas da sua mãe, que muitas vezes presenciava discretamente aquelas reuniões de amizade através da janela do cabeleireiro que ficava ao lado do apartamento onde vivia. As descomposturas eram feitas mais por uma questão ética. Na realidade, ela achava graça ao clima de amizade que se gerava entre Miguel e os taxistas, e muitas vezes ele ouvia a sua mãe dizer-lhes para não lhe darem muito vinho a beber porque ele tinha que fazer os seus deveres escolares. Depois de ter perdido a sua ama, Alexandra, Miguel tinha encontrado refúgio no exterior, onde se misturava com as outras crianças, na sua maior parte oriundas de locais onde a pobreza reinava, ou com os bandos de ciganos que viviam nas redondezas. A sua mãe Inês vivia absorvida pela sua profissão de cabeleireira e o seu pai Ricardo dedicava-se exclusivamente à sua carreira no setor dos seguros, pelo que mais tarde atingiria uma posição superior no seio daquela indústria, pelo que a maior parte do tempo que passavam juntos era aos fins de semana. Durante a semana viviam no meio de um ambiente onde reinava a velhice e a doença e a presença de uma empregada que tinha substituído a sua ama Alexandra e que ele não suportava. Segundo ele, ninguém poderia assumir o lugar dela, nem mesmo a sua própria mãe.
O fim dos dias do seu avô Rodolfo estava iminente e ele sabia-o. Os seus pais viviam distantes de todo este contexto de um jovem perdido no seu mundo de receios e dúvidas, na sua dimensão pessoal, onde tinha que assistir continuamente à doença e à morte dos seus familiares mais idosos. Este contexto existente numa fase de formação de um adolescente iria afetar profundamente Miguel, detestando a velhice e mesmo preferindo morrer cedo do que acabar da mesma forma que o seu avô Rodolfo. O seu pai Ricardo era extremamente inteligente, o que o distanciava profundamente da sua mãe Inês, que apesar de ser bastante instruída, tinha uma formação completamente diferente. Ricardo tinha sido educado pelo cônsul alemão, dado ser seu afilhado, e num ambiente completamente diferente do da província. Inês era natural e filha de uma nazarena, sendo o seu pai natural da cidade de Leiria. O pai de Inês era um cabeleireiro célebre naquela cidade e a sua mãe era doméstica, tendo ela aprendido a profissão de seu pai e que mais tarde utilizaria estabelecendo-se por conta própria. Era desse cabeleireiro, em frente à estação de caminhos de ferro, que ela observava as brincadeiras do seu filho. A afinidade e ligação entre Ricardo e Inês tinha tido origem não só nos seus sentimentos, mas igualmente entre os laços existentes entre os pais de ambos por serem naturais da cidade de Leiria. Miguel escrevia as páginas deste livro com todos estes fluxos de imagens representando memórias dos seus tempos de criança que afluíam à sua mente, por vezes quando passeava na floresta depois de almoço ou se sentava no terraço em frente à sua casa. Como a vida tinha passado tão depressa. Era como de repente olhar para trás e ver uma longa estrada em direção ao passado e correspondente a mais de meio século da sua existência. Apesar de tudo, com bons e maus momentos, com alegria e sofrimento, acompanhado ou sozinho, seria tão bom poder novamente começar a andar nessa estrada, contrariar o tempo e voltar a ser criança.